Marcos, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de modo que entrou num barco e se assentou sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi. Eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que subiu e cresceu, e produziu, 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não sabeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais são os que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Porventura vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado o que ouvirdes. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, conforme o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava. Porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se,
Repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?